Por que está dando tudo errado comigo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Eu sou a missionária Josiane Batista e fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que Deus vai falar poderosamente com você. Bem, como todos nós sabemos, na vida temos muitos momentos difíceis. Encontramos momentos onde nós precisamos refletir sobre o que fizemos que está dando tudo errado para mim. É uma pergunta que frequentemente pessoas se fazem. E hoje eu vou te ajudar a entender o que está acontecendo com você e por que está acontecendo isso com você hoje, agora. É uma reflexão dolorosa que nós vamos fazer hoje, mas também é uma oportunidade de crescimento e de grande aprendizado. Primeira coisa que nós precisamos pensar quando fazemos essa pergunta é reconhecer o nosso erro. É reconhecer que nós precisamos de uma mudança, de uma transformação pessoal e espiritual. Então a primeira coisa é pensar: por que eu estou passando por isso? O que é, aonde eu errei? O que eu fiz de errado? Então quando você pensa isso, já é um sinal de que algo precisa ser mudado na sua vida. Então você vai reconhecer: realmente eu preciso de alguém que me dê uma informação, que me dê uma orientação onde eu possa mudar e melhorar e entender o que eu fiz de errado. Então, hoje nós vamos buscar e te ajudar maneiras de corrigir e de não repetir o que você errou ou aonde você errou e te responder essa pergunta: o que eu fiz de errado que eu estou vivendo isso? Então, primeira coisa que você precisa aí, que eu vou deixar para o seu coração, está em Provérbios 3, capítulo 3, versículo do 5 ao 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então nós começamos a pensar nesse versículo e a entender que passamos por dificuldade, erramos e passamos consequências dos nossos erros, porque não pedimos orientação a Deus para tomar determinadas decisões. E a maioria das consequências dos erros que vivemos é de decisões erradas que tomamos. E tomamos essas decisões porque não pedimos o direcionamento de Deus. Então a primeira coisa é pensar: eu estou vivendo essa consequência, essa dificuldade, essa situação hoje, porque eu tomei uma decisão, eu fiz algo e eu não pedi primeiro orientação de Deus. E nós sabemos que deixamos pessoas entrar na nossa vida que não deveríamos deixar, fechamos parcerias que não deveríamos ter fechados. Por quê? Porque não pedimos orientação de Deus. Então a primeira coisa que você precisa aí também é admitir que você errou quando você se permitiu fazer algo sem pedir o direcionamento de Deus, né? Então você não admitir que houve um erro da sua parte também impede você de crescer. E aí também existe consequência que nós vivemos. Por quê? Porque pessoas fizeram algo conosco. Mas espera aí, para tudo. Para alguém fazer algo comigo, ou para mim, eu tenho que ter dado uma abertura para essa pessoa. Então aí eu preciso pensar: quem é essa pessoa que eu deixei entrar na minha vida? Como que ela entrou na minha vida? Como que chegou a esse ponto de eu não ver que eu estava sendo prejudicada? Então aí é uma reflexão que a gente precisa fazer para poder a gente entender o que aconteceu e quais foram as consequências desse erro. Por quê? Porque isso vai impedir você de errar de novo, de passar pelo que você está passando de novo. Isso vai trazer para você uma consciência de melhora e de transformação.
Então, assim, você precisa se comprometer a mudar e evitar cometer esses mesmos erros no futuro, como? Pensando, o que é que eu fiz, o que é que eu não olhei, como a pessoa agiu, quais foram os sinais que essa pessoa foi me dando, e eu fingi que não percebi, porque as pessoas dão sinais, e às vezes lá no fundo nós sabemos, mas nós não queremos enxergar, e aí depois vem, o que eu fiz de errado para eu estar passando por isso? Uma das coisas também, outra coisa também que pode acontecer é você ter ignorado os sinais, porque a pessoa dá sinais, muitas vezes Deus também te mostra, permite-se acontecer situações para você enxergar e você simplesmente ignora os sinais. Então, é importante você pensar nisso, né? Porque eu não sei, você que está assistindo, aonde minha voz vai chegar agora, eu não sei o que é que você está vivendo hoje. Eu não sei também por que você está se fazendo essa pergunta. O que eu errei para eu estar passando por isso? Então aqui nós estamos te dando um direcionamento espiritual, um norte, uma direção de Deus. E Deus manda eu dizer para pessoas que estão ouvindo isso aqui hoje, agora, que vai ouvir essa mensagem em algum momento da sua vida. Deus manda te dizer, não se preocupa, porque só de você ter chegado aqui e ter procurado ajuda, eu já estou mudando a situação, já estou melhorando a situação na sua vida. Aleluia, creia, porque Deus está do seu lado. Então, se perdoa, você vai precisar se perdoar. Perdoar a si mesmo é muito importante. E também perdoar o outro que fez. Perdoar você por ter deixado a situação chegar nesse ponto, nesse nível. Porque nós somos avisados, eu vou falar novamente, ignoramos os sinais. Então você precisa se perdoar. Se perdoa, me perdoa porque eu vi, fingi que não vi, eu ouvi, fingi que não ouvi. Me perdoa porque pessoas que me amam falaram e eu ignorei as pessoas. Eu não busquei me aprofundar no conhecimento maior da pessoa, da situação, ou do contrato, ou do negócio. Eu não sei, mas Deus sabe. Então, muitas vezes, nós somos assim, pessoas que ignoramos algumas situações que chegam para nós e depois perguntamos, por que é que eu errei? Então, assim, é essencial você ter compaixão de você mesmo. É essencial você seguir em frente. Está doendo, feriu, te doeu. Você está chorando, por dentro você está sangrando. E eu estou falando para muitas pessoas aqui hoje que estão sorrindo, mas por dentro estão sangrando. Estão com o coração dilacerado por causa de uma decepção. Mas é importante, mesmo sangrando, mesmo doendo, mesmo ferido, segue em frente. Por quê? Porque o perdão, ele é libertador. O desejo de saber, não, eu tenho um Deus que tem algo melhor para mim. Isso te liberta, te faz permitir deixar o passado para trás. A focar nas coisas boas que vão vir do futuro para você. E se foi alguém que saiu da sua vida, tá tudo bem. Porque se Deus está permitindo você ver hoje, tirou agora, é porque Deus tem coisas grandes e melhores para você. Deus tem planos de paz para o teu futuro, de bênção. Deus tem cadeira de honra para você. E agora eu estou profetizando que Deus manda eu dizer para você, tem uma cadeira de honra te esperando. Não tenha medo, siga em frente, mesmo chorando, mesmo sangrando, minha filha, meu filho, porque eu estou do teu lado. Aleluia, a presença de Deus está aqui neste lugar. Deus está falando poderosamente com você, porque você vai aprender com os teus erros. E cada passo que você dá, cada erro vai trazer com você uma lição poderosa. Porque é por isso que muitas vezes Deus, como Pai de amor, permite que nós erramos. Quantas vezes aqui, quem tem filhos, né? Às vezes a gente vê um filho, uma criança, um bebê, né? Começa a engatear e ele começa a querer colocar o dedinho lá na ficha, na tomada. Você sabe que vai dar choque.
E às vezes você sabe também que aquele choque nem vai matar. E às vezes o pai precisa, deixa ele tomar um choque, porque ele vai aprender nunca mais botar o dedinho nesse lugar. Dói no pai. Dói no pai. Saber que o filho vai passar por um momento de sofrimento. Porque aquilo para o bebê é um sofrimento. Porque é uma experiência nova, é algo ruim que ele vai ter que passar. Mas às vezes nós deixamos passar. Por quê? Porque nós amamos. E para evitar um problema pior, a gente deixa botar o dedinho e tomar aquele choque. Ou a criança está começando a andar, né? Aprender a dar os primeiros passinhos, ela vai caindo e ela cai e chora. Aí o pai fala, vamos lá, levanta, levanta, papai tá aqui, mamãe tá aqui, vem, vem, vem. Às vezes você vê que caiu, machucou, teve uma raladinha ali, mas você fala, não, ele precisa aprender, que ele tem que cair e levantar. Então você está ensinando o seu filho já para a vida, ele vai tirar a lição. Quando ele cair de novo, ele vai chorar e vai te olhar, e você vai falar, vem. Levanta, o que eu já te falei? Então Deus manda eu dizer para pessoas aqui hoje, levanta, que eu estou com você, eu sou um pai amoroso, eu estou aqui de braços abertos te esperando, Deus manda te dizer. Então podemos aprender mais com os nossos fracassos do que com os nossos sucessos. Né? O Salomão, que foi o homem mais sábio da Bíblia, ele dizia assim, é melhor você estar no velório do que você estar numa festa. Porque quando você está num momento de dor ali, vendo dor de pessoas, você começa a botar a cabeça para pensar o tempo que você está deixando de estar com os teus filhos para valorizar, de repente, um trabalho, uma outra coisa que pode esperar. E às vezes a gente coloca emergência em coisas que nem são emergentes, largamos tudo para atender alguém que depois, quantos pais, quantos homens largaram as suas famílias para viver uma aventura e perderam tudo. E depois aquela pessoa nem valorizou aquilo, o sacrifício que esse homem fez de deixar uma família, deixar seus filhos. Também quantas mulheres deixaram de ser fiéis a si mesmas, aos seus filhos, à sua casa, para sair, virar noite, vivendo aventuras com homens. E depois foram embora e deixaram assim tudo para lá no meio do caminho. Aí fica você dilacerado, suas emoções vão lá embaixo. E você se pergunta, onde foi que eu errei? Mas eu quero te dizer algo, esse fracasso, esse momento de derrota, é só um testemunho, aleluia, glória a Deus. É só um testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua história. Porque a chave é você estar aberto para o aprendizado, é você estar disposto para crescer em cada experiência. Não se prostra, aprende. Essa situação é um aprendizado e eu quero crescer com isso. O que esse erro está me ensinando? É uma pergunta fundamental. O que esse erro está me ensinando? E aí eu vou deixar algumas perguntas aqui para você refletir. O que esse erro me ensinou sobre mim mesma? De repente suas emoções estão tão fragilizadas que você deixou entrar coisas e pessoas que não eram para você ter deixado. Aí você vai se conhecer. Quando eu estiver assim, eu sei que eu não posso deixar determinadas pessoas se aproximarem de mim, ou não é momento de eu falar ou fechar determinados contratos, situações, parcerias, negócios, né? Como eu posso usar essa lição para melhorar minhas ações no futuro? Que passos eu posso dar hoje para me tornar a melhor versão de mim mesma? Epa, para tudo, eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar um direcionamento espiritual, aleluia, você já está fazendo aqui hoje. Glória a Deus por isso. Eu preciso ler um bom livro. Eu preciso mudar eu preciso mudar o que eu estou vendo. Eu preciso mudar aquilo com que eu estou me alimentando, tanto físico como espiritual, como emocional. Então,
que eu posso fazer para eu ser melhor? Porque se prostrar não vai adiantar. Eu estou falando para pessoas que acabaram de dizer, eu estou prostrado. Então eu quero dizer, se prostrar não é a melhor solução. E também não é a única solução, porque você tem um pai. Você tem um Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Errar faz parte da jornada humana. E o que realmente importa nesse processo é você escolher lidar com os erros, abraçar o arrependimento, pedir perdão e aprender. Senhor, me perdoa porque eu não te chamei antes de eu entrar nessa situação. Me perdoa porque eu ignorei os sinais que o próprio Deus colocou para mim. Então, Senhor, venha transformar os meus erros em poderosas ferramentas de crescimento. Eu quero crescer com isso, Deus, eu não quero me prostrar, eu quero crescer, eu quero avançar, porque você pode ter certeza que Deus tem porta aberta te esperando. Por isso que é importante você se levantar hoje. Lembrar que a cada dia é uma oportunidade para recomeçar e fazer melhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está falando poderosamente com você aqui. E aí, para a gente refletir, examine as suas expectativas. Porque nós temos a tendência de colocar a expectativa em coisas, em pessoas. E às vezes as coisas que parecem dar errado, né? É para alinhar as nossas expectativas, para alinhar a nossa realidade, para a gente pensar, minhas expectativas nessa pessoa, nessas coisas, são realistas? Porque eu preciso discernir. Porque se você tiver sonhos e as suas metas estiverem alinhadas com o propósito que Deus tem para você, eu tenho a certeza que depois de ouvir esse direcionamento, nunca mais você vai fazer essa pergunta. Onde eu errei porque eu estou passando por isso? Por eu estar passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Onde eu errei? Que isso tudo está acontecendo? Porque você vai errar de novo? Pode ser que sim, mas você já vai saber. Epa, peraí, eu preciso alinhar minhas expectativas. Eu preciso reavaliar por que isso está acontecendo de novo. Então é importante você saber que nós precisamos ser flexíveis e adaptáveis. Porque a vida é cheia de surpresa. E nem sempre nós conseguimos prever o que está por vir. E de repente você coloca a expectativa em coisas e depois se frustra e acha que acabou ali. Não, não acabou ali não. São só desafios para te ensinar. É cada dificuldade a oportunidade de aprender algo. E quando algo dá errado, é isso aí mesmo. É perguntar o que eu posso aprender com isso. Se der errado de novo. Porque nós não estamos isentos a errar. Porque nós somos humanos, limitados, falhos. Mas quando a gente encara os desafios, encara as lições, aprende, isso nos fortalece, isso te prepara para um futuro novo que Deus tem para você. E aí você lembra em situações difíceis, Deus tem crescimento para mim, eu vou crescer com isso. Confie no processo de Deus para a tua vida. Confia no Senhor de todo o teu coração, a Bíblia diz. Coração fala de vida, você pode confiar toda a sua vida nas mãos desse Deus que é maravilhoso. Confie que até no erro Ele tem um propósito para a tua vida. Confie no Senhor. E essa confiança vai ser fonte de paz, esperança para você. Até nesse tempo de hoje, de incertezas, quantas coisas nós estamos vivendo, mas quando você confia no Senhor, te dá um encorajamento espiritual, glória a Deus, aleluia, isso te encoraja, você não se sente mais sozinho, você tem esperança, E esse encontro com Deus te dá coragem, te dá fé, te dá conforto.
faz você seguir para o alvo, que a Bíblia diz, para o prêmio da vocação que está em Cristo Jesus. Você é vitorioso, você é uma vitoriosa. Levanta agora, que Deus tem caminho de bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Siga tranquilo, Deus está com você. Siga com teu coração em paz. Só alinha a sua expectativa a Deus. Coloca tudo no Senhor. Coloca tudo nas mãos de Deus. Como nós lemos aqui no início o versículo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento, não vai pela força dos teus braços. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, reconheça que você precisa dele. Reconheça que sem ele você não pode dar o próximo passo. Reconheça que ele é tudo para você, é tudo o que você precisa. E quando tudo parecer o fim, Deus manda te dizer o início de uma nova jornada, de uma nova versão que Deus tem para você, sobre você. Aleluia. E você vai ver o quanto Deus tem sonhos e projetos, porque a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores. Os projetos que Deus tem para você é maior do que você pode imaginar. Então agora nós vamos fazer uma oração de agradecimento, exatamente isso. Vamos agradecer a Deus, aleluia, Deus está aqui falando com você. Vamos agradecer a Deus porque você está passando essa situação. Vamos agradecer a Deus porque você está tirando lição preciosa dessas dificuldades. Vamos agradecer a Deus porque Ele está te dando força. E pela força que Deus te dá cada dia, você descobre quem você é. Qual é a força que Deus colocou dentro de você. Qual é a capacidade que você tem de se levantar e se erguer. E você vai olhar depois para tudo isso e vai falar, uau, eu nunca sabia que eu tinha ia saber que eu tenho essa força se eu não passasse por essa situação. Eu nunca entraria por essa porta. Eu nunca conheceria essa pessoa se eu não tivesse tido uma decepção lá atrás. Deus está te ensinando. Então vamos orar, agradecer a Deus. E pedir ao Senhor que abra a nossa mente e que nos dê discernimento a cada dia. E que o nosso coração se encha dessa paz, desse amor de Deus. Vamos orar. Porque há um tempo novo para as nossas vidas. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelas lições que veio dessa dificuldade que essa pessoa está passando, pela força que descobrimos em nós mesmos quando passamos por essas situações, por erros. Senhor, não nos deixe nos prostrar, mas nos levanta, nos alinha as suas expectativas, nos dá um caminho aonde nós vamos navegar, Senhor, diante da Tua presença e saber que Teu Espírito que é quem nos conduz, é quem nos fortalece. Eu abençoo a vida dessa pessoa, profetizo sobre a vida dela, Senhor. Todas as pessoas que têm pedido oração, que têm falado conosco, que estão cansadas, desanimadas, fracas, até mesmo prostradas. Levanta essa pessoa hoje através dessa oração, através dessa palavra, ó Pai. Cura a mente dessa pessoa, cura o coração dessa pessoa, liberta essa pessoa do passado que quer aprisionar sua mente, o seu coração, que quer impedir de andar em lugares novos, de andar em novas atmosferas, de conhecer novas pessoas, ó Pai. Que seja um tempo de bênção, de milagre, de cura na vida dessa pessoa que está me ouvindo hoje. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, porque aqui
que a nossa oração tem peso. E se essa palavra falou com você, curta com mais pessoas. Quanto mais pessoas ouvirem isso, mais as bênçãos de Deus vão se espalhando e mais abençoado você vai ser. Curta o sininho das notificações para você receber aqui as nossas orientações diariamente. Também se inscreva nesse canal e seja grandemente abençoado. Um abraço da Josiane Batista e que Deus te abençoe.